a bordo do navio, do barco, Corpus Christi. Corpus Christi, corpo de Cristo. Você conseguiu se ver ali nesse barco? Com certeza um daqueles personagens era eu, era você. Com certeza. Todos eles mostravam as pessoas que tem dentro do barco, as pessoas que tem dentro da igreja. A igreja é o barco. A igreja, o barco mais poderoso, suficiente para salvar vidas que estão se afogando. Todos nós, com certeza, um dia estávamos no mar, clamando: me atira uma boia, por favor, estou me afogando, alguém me ajuda. Com certeza. Para todos nós foi lançado cordas, foi lançado boias, salva-vidas. Todos os dias continuam sendo lançadas. Todos os dias. Só não pega a corda ou a boia quem não quer. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, assim como aquele jovem conta uma história que havia uma cidade que estava passando por uma grande enchente. E tinha um jovem então que ele ficou ilhado, subiu numa árvore e começou a orar: Deus, vem me salvar aqui, Deus, vem me salvar, vem me salvar. E daqui a pouco vem os bombeiros com um barquinho e desce aí, rapaz, nós vamos te salvar. Não, Deus vai vir me salvar. Pode ficar tranquilo, meu Deus vai me salvar. O barco vai e daqui a pouco já não tem mais como o barco vir e só está a copa daquela árvore e vem um helicóptero. E joga a escada, e ele disse: não, pode ir, Deus vai me salvar. E ele morre, e chega na presença de Deus e diz: Deus, cadê o teu socorro? O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o socorro presente em todos os momentos. Eu estava ali quase me afogando e me afoguei, e o Senhor não veio me socorrer. Daí Deus falou: claro que eu vim. Eu vim através daquele bote, e você não quis. Eu vim através daquele helicóptero, e você também não quis. As cordas são lançadas, como o nosso irmão falou aqui das bilhas, boias, salva-vidas. A última esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Tem esperança para mim. Todos nós já recebemos ordens do capitão. Nosso capitão Jesus Cristo. Ordem para salvar. E talvez nós pensamos assim como aquele oficial: mas é só um gato pingado de gente. O que eu vou fazer diferença? 24 botes puderam largar só 3 botes. Mas eles descobriram qual é a finalidade da vida deles. Qual era a finalidade de estar dentro do barco. E eu pergunto para você: alguma vez Deus deixou de fazer uma coisa porque a maioria não creu? Porque a maioria não estava com Deus? Olha para Noé, Abraão, Moisés, Josué, Davi, Jesus e seus discípulos. Eram poucas pessoas numa sociedade com muitos problemas, com muitas necessidades, mas cada um deles, dentro do seu potencial, dentro da sua maneira de ser, fez a diferença. Lançou uma boia, lançou uma corda. Querido, nada pode parar o resgate. Nada pode parar esse barco. Jesus Cristo mesmo disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra esse barco. Nada vai parar esse barco. Nada vai parar. Eram poucos socorristas, mas eles fizeram a parte deles. Olhando para o vídeo, nós vemos que haviam pessoas dentro do barco que sabiam muito como socorrer, por um lado, por outro, não vamos correr risco, porém, sabiam apenas como fazer, apenas a teoria, e não faziam. Estavam contentes em estar ali, afinal, nós estamos são e salvos aqui dentro. Olha a tempestade lá fora, olha o jeito que está o mundo lá fora, olha a tempestade.
E havia dois tipos de pessoas dentro desse barco. Aqueles que entenderam que o barco salva a vida, ele salva a vida, e essas vidas salvam outras vidas. E aqueles que entenderam que o barco salva a vida era apenas um salva-vida, que era apenas um lugar para se estar seguro, protegido, que ali era o fim de tudo. Você já imaginou se só tivesse aquele segundo grupo de pessoas que pensasse que o barco é só um fim em si mesmo, que a igreja é só algo um fim em si mesmo, que não precisa levar uma Bíblia na prisão, que não precisa falar de Jesus no trabalho, que não precisa, porque a igreja faz isso. Seria qualquer outra coisa, menos um barco salva-vidas. Não é verdade? Poderíamos dizer que poderia ser um clube, poderia ser um lugar de encontrar os amigos. Eu quero nessa noite falar sobre a decisão. Decida fazer parte do resgate. E eu quero honrar dois grupos de pessoas. Eu quero honrar aqueles irmãos que já passaram, que deixaram aqui seus filhos, seus netos, irmãos que decidiram, nas suas muitas dificuldades, lançar as boias salva-vidas. E talvez eu e você estamos aqui porque um dia eles lançaram uma boia salva-vida para nós. Os nossos pioneiros, nossos irmãos, que fizeram acontecer sem ter nem 1% do que nós temos hoje. Eu quero honrar você também, homem e mulher, que tem feito da tua casa um bote salva-vida, que tem feito do teu trabalho, que tem feito do teu dia a dia um bote salva-vida, que ali você lança para o teu filho a boia do Evangelho, a corrente do Evangelho, a palavra de Deus, seja através de uma oração, de um testemunho. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pela tua generosidade. Através daquilo que Deus te deu, você pode lançar a boia. Você talvez é como ali o irmão falou, aqueles que estão de joelho mantendo alguém de pé, aqueles que estão tirando a mão do bolso para alguém ir. Quantas crianças, irmãos, chegam aqui no sábado à tarde e talvez vêm se afogando no mar de tanto sofrimento, de tanta tragédia em casa, de tanta tragédia na escola às vezes, e chega lá na escola e encontra uma professora que lança uma corda de amor, encontra alguém aqui na igreja que lança uma boia de esperança, uma boia de vida, um abraço. Que privilégio nós temos de ser esse barco salva-vidas. Vale a pena, irmãos, fazer parte dessa equipe de resgate. Você pode imaginar que aquelas pessoas que foram resgatadas, o que elas se tornavam, o que elas poderiam se tornar, homens e mulheres de influência. Mas e se ninguém tivesse resgatado elas? Quantos homens e mulheres têm governado bem a sua casa, a sua vida, tem sido uma bênção, tem sido um bom exemplo, por quê? Porque um dia alguém lançou uma boia chamada Jesus Cristo, a boia da salvação. Se eu estou aqui, se eu tenho uma família, se eu conheço Jesus, se a minha vida pode ter algo de valor, é porque um dia alguém lançou uma boia para mim. Eu estava me afogando, assim como talvez você estava se afogando. Onde você estaria se ninguém tivesse lançado uma corda de resgate para você? Olha o que você tem, olha onde você está. Disse Jesus: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse é o sentido de a igreja existir. Tira o evangelismo, tira a nossa saída aqui e alcançar alguém, perdemos totalmente o nosso sentido. Somos um barco salva-vidas que não salva vidas. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 e vai buscar aquela que estava perdida?
Qual é a mulher que tem 10 moedas e perde uma, não deixa as 9 e vasculha a casa, acende uma luz para procurar o que estava perdido? Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, estava se afogando e foi socorrido. Uma ovelha, uma moeda, um filho, e esse filho com certeza um deles era eu, talvez um deles era você. E alguém decidiu deixar tudo e nos procurar, decidiu lançar a boia, ó, segura aí. Glória a Deus, você está dentro do barco, amém? Você está dentro do barco? Mas se você ainda não está, você que está aqui, ou você que está em casa, talvez está se afogando, está ali, me ajuda, me socorre. Eu quero dizer para você, há uma boia de salvação chamada Jesus Cristo, e Ele lança para você e diz: vinde a mim. Porque o Filho do Homem veio para buscar aquele que estava perdido, veio para salvar aquele que estava se afogando. E é interessante que, infelizmente, assim como aquele rapaz lá, que negligenciou o socorro, o povo de Israel também não quis saber do resgate. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Acharam muito simples. Ah, é um filho do carpinteiro, ele nasceu numa manjedoura, é apenas um menino. Ah, é o filho do carpinteiro, é irmão daquelas mulheres lá, é aquele moleque que jogava bola com a gente. Ah, o resgate é muito pequeno. E muitos morreram até hoje ainda esperando a corda que está apenas ao alcance da sua mão, é só pegar. Mas o Paulo, o nosso querido apóstolo Paulo, aquele que apedrejou o barco do resgate, aquele que queria afundar o barco do resgate, ele foi salvo por aqueles que estavam no barco, por aqueles que ele perseguia. Ele teve que se dobrar e pegar a boia. E é interessante que somente aquele que estava se afogando sabe o quanto que vale uma boia de resgate. Somente quem está preso sabe o valor da liberdade. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:15: assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Eu entendi que eu fui salvo para salvar. Eu entendi que eu fui resgatado para resgatar. Eu entendi que eu recebi o perdão para oferecer o perdão. Eu entendi que eu não sou uma piscina, uma represa, uma caixa de água. Eu sou um rio. E esse rio flui. Jesus Cristo disse que nós seríamos, que do nosso interior fluiria rio de água viva. Flui resgate. E é interessante que Jesus não só ensinou sobre o resgate, mas em primeiro lugar Ele fez o resgate. Ele lançou para aqueles discípulos, para aquelas prostitutas, para aqueles leprosos, para os religiosos, cordas de aceitação. Aqueles que ninguém queria aceitar, Jesus aceitou. Aqueles que ninguém queria abraçar, Jesus abraçou. Aqueles que eram a escória da sociedade, Jesus disse: você é amado do meu Pai. Eu amo você. A corda do perdão, da oportunidade, a corda da cura, da libertação. E se tudo ainda não bastasse, Ele mesmo se fez resgate. Ele se lançou na cruz como resgate. Jesus veio aqui, não porque não tinha mais nada que fazer, não porque nós merecíamos ser salvos, mas Ele veio, se fez resgate, porque nós precisávamos e precisamos ser salvos. Nós precisávamos ser resgatados, e Ele veio aqui alistar agentes de resgate, eu e você. Ele não veio aqui passar 33 anos de férias, mas Ele veio aqui alistar e continua alistando homens e mulheres que vão lançar a boia para aqueles que estão se afogando. E se nós perguntar, se nós analisar o que moveu Jesus a nascer numa manjedoura, não tão bonita como essa, não tão luminosa como essa, mas num lugar que fedia esterco de animais, urina de animais, ratos e tantas outras coisas.
Ele decidiu nascer ali. Ele decidiu, desde bebê até o seu último suspiro, aguentar humilhações, ser perseguido. O que motivou ele? O que motivou ele a pular do barco seguro, a deixar a sua glória e a nadar no mar da vida, nas ondas, e resgatar os que estavam se afogando? O que motivou Jesus? Uma palavra: compaixão. Compaixão motivou Jesus. Se nós vamos ler em vários momentos, quando Jesus curava as pessoas, Jesus libertava as pessoas, dizia: eu tenho compaixão dessa gente, não deixe eles sair sem comer, eu quero que vocês cuidem dessa gente, providenciem pão para essa gente. Se tem uma coisa que tem valor, é eu e você, um valor inestimável, um valor inestimável. Queridos, a missão continua, o resgate continua, e você e eu sabemos que o mar lá fora está ficando cada vez mais violento, que o mar lá fora está ficando cada vez mais, as ondas estão ficando cada vez mais grandes. Agora imagina você clamando lá fora, clamando, me ajuda, e parece que ninguém me ouve, e parece que não, e daqui a pouco surge uma luz, e alguém lança uma corda. Que alegria, que festa! É por isso que a Bíblia diz que há festa no céu, que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um que está se afogando é resgatado. Sabe por quê? Porque ele estava morrendo, foi resgatado. E ele não é só um resgatado, ele é mais um socorrista, que vai se alistar no negócio de salvar outras pessoas. Você já parou para pensar, se todos nós aqui colocássemos um alvo para 365 dias, 366 dias, um alvo apenas, uma pessoa vou resgatar, uma pessoa vai ser alvo da minha boia de oração, da minha boia de levar alguma coisa, de fazer alguma coisa, uma pessoa. Quantas coisas nós podíamos fazer? Jesus já tinha vindo há muito tempo, mas aí Jesus ainda não veio, porque tem um monte de gente se afogando, e Ele não fez o inferno para levar essas pessoas afogadas. Ele fez o céu, Ele habita no céu, Ele preparou lugar no céu, para que todos os resgatados pudessem chegar lá. E eu e você temos a honra, o privilégio de poder ser resgatadores, a começar na nossa casa, a começar no nosso trabalho. Ah, mas lá em casa é difícil, a minha família é difícil, eu lanço a corda da oração, são cabeça dura, são isso, são aquilo. Quem nunca falou isso? Atire a primeira pedra. Uma vez eu falei isso, eu pensei: nossa, mas a minha família é isso, é aquilo, são isso e aquilo. E Deus falou: e você? Quantas cordas eu lancei para você? Quantas boias eu lancei para você? E você andava de lado ali: não, isso aqui eu não quero, isso aqui é muito simples, isso aqui, não. Mas atenção para o recado do capitão da embarcação, Jesus. Jesus nunca disse que a missão ia ser fácil. Uma coisa que eu acho fantástica em Jesus é que Jesus sempre falou as coisas o mais claro possível. Quando Ele manda os seus discípulos para a missão, olha o que Ele diz: estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Estou enviando vocês para um mar revolto, ondas fortes, alguns vão ser perseguidos, por amor ao meu nome vocês vão ser presos, vocês vão ser humilhados, isso e aquilo. Jesus pinta um quadro assim, para as pessoas desistirem. Mas no final Ele disse: ó, tenha bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Essa é a chave. Jesus sempre deixou bem claro os riscos da missão. Ele nunca disse: olha, vão lá que vai dar tudo certo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que não há nada mais impactante, não há nada que nós passamos aqui nesse mundo, não há onda mais forte
vamos dizer assim, vai nos desanimar, quando nós chegar na presença de Deus e o Pai confessar nós perante Jesus confessar nós perante o Pai. Nós vamos esquecer aquelas ondas que vieram contra nós, nós vamos esquecer aquelas palavras que foram lançadas contra nós, porque nada se compara ao que Deus tem preparado para os resgatadores, porque quem ama a Deus resgata, quem ama a Deus serve. Eu amo a Deus, mas eu vou ficar aqui dentro, que estou de boa aqui dentro. Você foi resgatado, eu fui resgatado, para nós resgatar. E não precisa saber cantar, não precisa saber pregar, não precisa ter tantas coisas, basta você deixar que a tua vida seja transformada por Jesus e comece a refletir isso no teu trabalho, comece a refletir isso na escola, na tua casa, as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. Mas não se desanime ou se frustre quando você começar a orar por alguém, ou começar a orar, Deus me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar como Jesus amou, e daqui a pouco na tua porta vai bater alguém que não é tão cheiroso como você gostaria que fosse, que não está tão bem vestido como você gostaria que tivesse, e Jesus vai dizer para você, o teu professor chegou, ele veio para te ensinar a amar. Isso aconteceu comigo. Jesus me ensina a amar como o Senhor amou, me ensina, né? Eu quero ser como Jesus, e daqui a pouco chega alguém e o Espírito Santo diz: o teu professor chegou. Agora aprenda a lição. Ame como Jesus amou. É interessante que o leproso, quando Jesus desce do Sermão do Monte, havia um leproso. E ele começa a dizer: Jesus, cura-me. E Jesus podia muito bem dizer: vai em paz, você está curado. Mas Jesus fez questão de tocar nele e depois dizer: quero, seja curado. Jesus não estava preocupado com o status dele, com a doença que poderia ser transmissível para ele, que Jesus era 100% homem também. Mas Jesus estava interessado em curar aquele homem de dentro para fora, curar a identidade dele. Então, meus irmãos, há uma geração a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos navegando junto com essa geração. Essa geração está em redor do nosso barco. Essa geração, se nós não cuidarmos, nossos filhos podem fazer parte dessa geração. Uma geração que está naufragando, uma geração que está se apoiando em barquinho de papel. Uma falsa segurança, uma falsa ilusão. E eu estava lendo hoje sobre o capítulo 5 de Isaías, e eu lembrei disso. Olha o que Isaías disse: ai dos que chamam ao mal bem, ao bem mal, que fazem das trevas a luz e da luz as trevas, do amargo o doce e do doce o amargo. O que Isaías estava falando? Havia uma geração que estava trocando os valores, estava tomando remédio, tomando veneno, achando que é remédio, estava comendo uma coisa amarga e dizendo que gostoso, que doce, estava no meio das trevas e dizendo que luz maravilhosa. E nós estamos vivendo uma geração que está se afogando, e há uma voz, a mesma voz que falou lá para o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Querido, nesse tempo, não só nesse tempo onde celebramos a vinda do nosso Senhor, onde celebramos essa data tão maravilhosa, onde os corações estão sensíveis, mas nós estamos naufragando, nós estamos navegando em mares muito violentos, e Jesus está à porta, Jesus está voltando, e quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o mar fica violento, e muitas pessoas estão se afogando. Talvez pessoas que já sentaram, que já faziam parte desse barco, dessa igreja local, ou talvez de outras igrejas locais, decidiram se atirar do barco, nadar, experimentar o mar, e estão naufragando, estão afundando. E quão bom é poder
estender a mão. Então, quão bom é poder lançar a boia. E aquela palavra de Jesus continua valendo para nós hoje. A seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Eu quero louvar pela tua vida que você tem incansavelmente servido a Deus. Talvez você não aparece, talvez ninguém sabe o que você faz, mas você tem estado nas trincheiras, orando, jejuando, ofertando. Mas eu quero encorajar você, que talvez por algum momento você estava na trincheira, estava ali lançando os botes, estava baixando, estava aguentando a onda ali, e você decidiu entrar e ficar somente ali no barco seguro. Não é esse o nosso chamado. Deus não salvou ninguém para ficar de braço cruzado. Há quantas pessoas se afogando? Há quantas pessoas clamando? Não é hora de nós parar, não é hora de fechar, não é hora de ficar ali esperando o culto 15 para as 9. Mas é hora de nós continuar lançando as redes, porque esse é o objetivo. Nós temos o barco mais poderoso, suficiente, atualizado, que tem todo o arsenal necessário, que tem todo o poder necessário, o capitão poderoso Jesus Cristo. Ele nos chama. E qual vai ser a nossa resposta? Fique atento. Nós temos que ficar muito atento, porque o diabo, ele não está satisfeito. E o diabo, de qualquer maneira, quer tentar fazer com que nós aqui dentro ficamos olhando só pela janela, como aqueles homens. Olha que chuva forte, olha que onda, olha lá. Olha essa pandemia, olha quantas pessoas. E às vezes deixamos de salvar as vidas. Queridos, essa é uma palavra que mexe com a nossa vida, que mexe. Porque se nós não chorar pelos perdidos, se nós não chorar por aqueles que Jesus derramou, que nós fazia parte desse grupo, quem vai chorar? Se nós não estender a mão, se nós não ficar com o farol ligado, quem vai estender a mão? Quem vai ser o farol? Aonde há luz, a não ser naqueles que são de Cristo Jesus? Aonde há amor, a não ser naqueles que são filhos do Deus que é amor? Não vamos esperar num governo, não vamos esperar numa ideologia, não vamos esperar em direita, esquerda. Nosso Deus está acima de tudo isso. E o nosso comandante é Jesus. E a força é no poder do Espírito Santo. É ali que nós avançamos. É ali, salvando um. Olha quantas pessoas aquele um que salvou vai salvar. Um drogado vai salvar drogado, a prostituta vai salvar a prostituta, o bêbado vai salvar outro bêbado, a família que foi restaurada vai ajudar a salvar outra família que foi restaurada. É assim. De casa em casa, perseveravam unânimes, e a igreja, e o barco começava a se encher. Eu quero fazer parte desse barco, eu quero fazer parte desse barco, porque o povo ali cuida da gente, o povo ali é um povo que está junto, eu quero fazer parte desse barco. Que eu e você possamos ser achados como socorristas nesse barco, não como aqueles que vão estar ali no barco apenas tomando um café, fazendo um cruzeiro, fazendo um passeio. Vamos colocar de pé. Hoje passamos um pouco do nosso tempo. Quem é você dentro desse barco? Quem é você? Você é aquele que está do lado de fora, clamando por socorro, a água está batendo no pescoço, a água estou afogando, socorro, socorro. Se você é esse, olha aqui, ó, a boia está aqui, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está aqui a boia, Jesus está aqui. Vamos me dar aquele outro. Agora, se você está dentro do barco, se você já está aqui dentro, esse aqui é para você. Esse aqui é o colete para você usar, para você entrar
e salvar outras pessoas. Porque você não vai de qualquer jeito. Você vai no poder e na unção do Espírito Santo. Você vai no colete salva-vidas, você vai revestido do Espírito Santo. Porque Deus não quer perder você quando você sai lá fora. E Deus também não nos tirou lá de fora e nos colocou numa caixinha. Qual desses que você precisa? Você precisa da boia ou você precisa do colete? Quem você é nesse barco? Quantas pessoas estão ao teu redor se afogando? E nós estamos há alguns dias ainda para terminar esse ano. E que tal se essas pessoas que estão se afogando ainda esse ano, ainda essa semana, pudessem ser resgatadas, pudessem ser lembrados por você, seja através de uma mensagem, através de uma visita, através de uma oração, através de um presente. Quantas pessoas talvez estão orando e dizendo que se Deus existe, que Ele venha me visitar, e você pode ser o embaixador de Deus que vai visitar essa pessoa. Eu quero desafiar você nessa noite a colocar pelo menos uma família, uma pessoa que você está pensando agora, você que está em casa também, uma pessoa, começar a orar por essa pessoa e visitar essa pessoa e trazer uma palavra de bênção para essa pessoa e dizer para essa pessoa que Jesus mandou você lá para resgatar essa pessoa, porque o mar não foi feito para as pessoas morrer afogadas. Vamos fazer isso? Você aceita esse desafio? E eu tenho certeza que daqui até o final do ano ainda, nós vamos ouvir muitos testemunhos. Muitas pessoas, talvez que estão nos assistindo, vão colocar lá nos comentários: eu era aquele que estava se afogando, e eu peguei naquela noite aquela boia chamada Jesus Cristo e Ele me salvou. Um dia Deus usou um policial para lançar uma boia para mim. Uma boia não muito boa, não muito saudável para o bolso, mas naquela noite, sem eu entender, Deus estava usando resgatadores que queriam me colocar dentro do barco. Demorou, mas eu entendi que cada um deles, seja um policial, seja um amigo que era chato, seja uma pessoa que ficava toda hora ali me convidando, me arrastando, todos eles estavam me puxando, porque o meu lugar e o teu lugar não é lá fora, é dentro do barco. E quantos ainda dos nossos amigos estão lá fora? Então, querido, tome posse de quem você é. Você é um resgatador. Talvez você não vai entregar Bíblias, talvez você não vai ter um ministério que vai chegar a muitos cantos do mundo, mas talvez a pessoa que você vai salvar, a pessoa que você vai resgatar, vai ser alguém tipo Billy Graham, John Wesley, um homem e uma mulher de negócio que vai decidir entregar tudo o que tem para servir Jesus. Quero agradecer cada um que tem aberto sua casa, nossas células. E quero motivar você que já tinha uma vez um bote salva-vidas na tua casa. Está lá, o mesmo bote está lá. É só você baixar, que muitas pessoas vão pular para dentro dele. Muitas pessoas. Vamos orar? Tem alguém aqui que está para o lado de fora do bote? Tem alguém que precisa hoje entregar sua vida para Jesus? Se você é um deles, eu gostaria que você viesse aqui à minha direita. Gostaria que você viesse aqui. Amém? Estamos todos dentro do barco. Tem alguém que gostaria de hoje, não diante de mim, mas diante de Deus, dizer: Deus, eu entendi que eu quero retornar no meu bote. Eu quero retornar a ser um salva-vida, uma salva-vida. Eu entendi que o meu propósito
de vida é servir a Deus, é resgatar vidas. Se você quiser sair do teu lugar, vem aqui, nós queremos depois orar com você. Porque assim como o irmão Edilson falou, quando nós nos colocamos na brecha, há momentos de dificuldade, as ondas vão vir. O Jack teve que tomar uma decisão, a menina estava se afogando, e ele estava ali, Jack, e ele se atira no barco. Talvez essa é uma noite de você se atirar no barco e resgatar as vidas, a começar dentro da sua casa. Vidas que estão se afogando, naufragando em barquinho de papel. A nossa vida é tão passageira. É só quando a gente vai num velório que a gente lembra que um dia a gente vai estar ali. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas cordas e pelos botes salva-vidas que o Senhor, em toda a história, tem lançado. E uma delas eu pude pegar. E uma delas eu pude me agarrar. E uma delas me tirou do mar. E uma delas me tirou daquelas ondas que estavam me afogando. E eu posso estar aqui dentro do barco. Mas eu não quero ficar apenas aqui dentro do barco, fazendo um cruzeiro. Eu quero dizer, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, eu quero resgatar vidas. Porque é tão bom ser resgatado. É tão triste, é tão trágico ficar naufragando nas ondas, se afogando, não sabendo para onde ir, o que fazer, mas é tão bom ser salvo. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, há pessoas aqui que foram resgatadas das trevas, foram tirados do ambiente de destruição, de desgraça. Estamos aqui dentro do barco. Espírito Santo, nos instiga, Espírito Santo, a sair desse barco e a lançar as redes, a baixar os botes, a não ter medo das ondas. Perdoa, Deus, aquilo que os momentos onde temos nos recolhido, cruzado os braços, enquanto milhares e milhares morrem. Espírito Santo nos lembra a cada dia quem nós somos. Resgatadores, homens e mulheres que foram resgatados para resgatar. Que essa palavra possa achar no nosso coração, não um lugar confortável, mas possa trazer desconforto. Que possamos chorar com os que choram. Que possamos sentir o que o pai sente quando perde um filho. Que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Usa-me a mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor ainda continua com a voz ecoando. A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a presença de Jesus Cristo, Deus Emmanuel, e as mais doces comunhões e consolações do doce Espírito Santo, seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que seja uma semana de muito resgate, que Deus use você, aonde você estiver, em nome de Jesus.